Olá, humanos, bem-vindos a mais uma aula de Lua. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula anterior, que foi sobre as metatables. E hoje a gente vai ver como funciona aquela função da Lua, que é uma função muito importante, que é o get metatable, que seria basicamente para a gente pegar a tabela meta de alguma tabela que a gente criou. Então, por exemplo, a gente tem aqui duas tabelas, A e B. E C é o resultado do nosso set metatable que a gente viu na aula anterior. Então a gente está criando uma tabela aqui usando o B e o A, aonde o A é a nossa tabela meta. Então o A seria a nossa tabela principal, a tabela meta, que a gente passa assim: index igual a A. Só que tem um porém. Eu passei aqui apenas o A. Por que isso? Porque aqui em cima eu já disse que o A, ele tem uma variável index que equivale a A. Ou seja, seria basicamente a mesma coisa disso aqui. Que isso que importa, é você passar um objeto que tenha um valor index. E quando a gente atribui o index aqui em cima, a gente está passando isso, né? Um objeto que tenha o index. Então a gente pode apagar isso aqui. Porque é basicamente a mesma coisa, né? Não importa muito. Ok, então como funciona o get metatable? O get metatable serve basicamente para você pegar a tabela meta. Ou seja, você do C. Qual seria a tabela meta do C? É o A. O A que tem as características originais, né? As características principais do C. Se a gente quer pegar a tabela meta do C, a gente já sabe, né, que quando a gente retornar esse valor, a gente vai ter já todas as variáveis A, B e C, né, do get table. Então, dá um print get metatable, ou seja, pegar a tabela meta e aqui ele pede um objeto, ou seja, uma tabela, né, que seria que a gente quer pegar a tabela meta dele. A gente quer pegar a tabela meta do C. Então, C, né? A gente pode apertar um print aqui e olha só, ele imprimiu o endereço de memória dessa tabela, da tabela meta do C. Agora, coisa interessante: o endereço de memória seria onde está aquela tabela na memória do seu computador. Onde que está ela? Né? Seria esse endereço aqui em hexadecimal. E se a gente der um print aqui em cima, print A, a gente vai notar que o A, né, ele tem o mesmo endereço de memória do que isso aqui. Por quê? Por que isso? Porque os dois são a mesma coisa, está retornando o A. Então se você apertar aqui e dar um print no A, que seria essa variável aqui em cima, vamos pegar esse aqui, vai tornar 1. Ou seja, você está pegando literalmente, né, esse objeto aqui. B, 2. Agora o D, que seria a variável do nosso objeto B. D, que, olha só, new. Então você está retornando este objeto aqui, literalmente, né? Você está retornando a tabela meta do C. Isso pode ser usado para muitas coisas. Você pode, por exemplo, você tem o seu objeto pai, que seria, por exemplo, um character, um personagem, e aí você tem os filhos, né? Que seria um jogador, um inimigo, como a gente viu na sala anterior. E aí você precisa saber o tipo de tabela meta dessas tabelas aí. Então você quer saber qual que é a tabela meta do jogador, ou qual que é a tabela meta do seu inimigo. Então você vai retornar então a tabela Schrachter, que seria a tabela pai de todas as tabelas filhas. Então é basicamente isso. Se você não viu o anterior, você pode ficar bem perdido com isso que a gente está falando agora. Mas é só você ver a aula, né, do Set Metatable que você vai entender muita coisa. E é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.